Por isso que pode estar aparecendo aí duplicado para... Pois é, Dani, me atrapalha até aqui. É uma coisa. Agora ela já retirou. Ô, Márcio. Ionara é de Guanambi, Bahia. Boa noite, Luciana, boa noite a todos. Não sei se perdi alguém aqui. A Carla Rovares, a mestra da CT, Micro CT, quando eu tenho qualquer dúvida, recorro a ela. Aliás, eu não sei nada desse assunto. Entrou agora também um perseguidor, que é o doutor Antônio Carlos Vinhas, né? Um amigo muito fraterno, de todas as horas, sem parafrasear a música, hein? Bruna Carraro. Carla me respondendo de volta. Manuela Ludmila. Deve ser um misto de Manuela com Ludmila, na verdade, né? Esse e-mail aí da dupla é a professora Ludmila, que acabou de entrar também. Boa noite, Lud. Elas andam tão juntas, professor, que tem que ter um e-mail em conjunto também. Pronto, 9, fico a seu critério, começar ao seu dispor. Certo, agora a gente já bateu às 19 horas, né? Uhum. Então podemos já ir início, né? Mas também quem manda é o senhor. Pode falar aí se já estiver preparado, se a gente pode começar. Já estamos a postos. Aliás, tem 2 dias que eu ensaio, não pode sair nada errado, hein? Vai dar tudo certo aí na nossa projeção. Já deu tudo certo, né? Já testamos, então já estamos bem ensaiados. Sem dúvida. Se ouvirem latidos, miados e tal, me perdoem, eu estou na fazenda, então eu tenho que abrir tudo para conseguir um sinal mais forte para não ter problema na transmissão, tá? E tá muito boa a transmissão. Então, ótimo. Que continue assim. Fred Neves. Oi, Fred, boa noite. Régia Tunes, Bruna, já falei. Começamos? Professora Mariana entrou agora, começamos. Eu vou apresentá-lo, né? Vou dar aqui a boa noite. Enquanto isso, o senhor já pode ir projetando a tela, ou se preferir, pode projetar em seguida, tanto faz, tá? Então, gente, muito boa noite, né? Sejam muito bem-vindos. Esse é um encontro virtual, né? Nos nossos novos modos de encontros da Liga Acadêmica de Radiologia, da UNIT, aqui de Maceió, Alagoas. Eu me chamo Joana Rodrigues, coordeno a Liga, né? Junto com os acadêmicos aí que fazem um trabalho sensacional na condução dos nossos trabalhos, das nossas aulas, desses momentos que nós fazemos. E quero recebê-los todos com muita satisfação, né? Boa noite a todos vocês de diversos lugares. E é com muita honra que apresentamos aqui o professor Paulo Flores. Recebemos o senhor com muita satisfação, muita honra no nosso encontro, professor. Muito obrigada pelo seu convite, né? Para quem não conhece ainda o professor Paulo, tem muita gente aqui que já conhece.
Eu vou fazer uma breve apresentação, até na breve apresentação dele a gente se estende um pouco, mas vamos lá. O professor Paulo é mestre em odontologia pela Universidade Federal da Bahia, doutor em diagnóstico bucal pela Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, em livre docência em radiologia pela Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, é professor titular da Universidade Federal da Bahia, professor participante do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado na Faculdade de Odontologia de Piracicaba, professor do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado de odontologia da Universidade Federal da Bahia, professor do programa de pós-graduação em processos interativos dos órgãos e sistemas, mestrado e doutorado no Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Bahia, e tem ampla experiência em tomografia computadorizada, multidetector, tomografia computadorizada de feixe cônico e ressonância magnética da articulação temporomandibular. E, para minha grande alegria, o professor Paulo foi meu professor e hoje é um grande amigo, que eu tenho a honra de apresentar para vocês. Professor, mais uma vez, agradecemos aí imensamente. Muito, muito obrigada. A palavra é toda do senhor. Eu é que agradeço, gostaria de encurtar esse currículo, porque hoje eu já não faço mais parte da pós-graduação de nenhuma delas, né? Já é outro momento da minha vida. É o momento que eu escolhi para escrever um monte de coisa do que a gente fez, continua fazendo, e condensando essas coisas em livros, de sorte que nós já tivemos a possibilidade de publicar um livro de tomografia, junto com o professor Francisco Reiter, com o professor Lúcio Curita, um livro de radiologia, grandão, também com o professor Chico e com o professor Lúcio, e agora esse livro de ATM que a gente está negociando. A pandemia está atrapalhando um pouco, né? A publicação, em função do aperto dos editores, mas, enfim, estamos negociando e evoluindo essa negociação, de modo que, em breve, esse livro de ATM, que não é só mais ressonância, mas necessariamente tomografia, vai estar à disposição daqueles que gostam desse tema. Também ninguém faz nada sozinho, com a colaboração de um monte de gente boa, algumas delas aqui participando desse evento, e que certamente, em algum momento, poderão entrar e fazer as suas considerações, complementações, o que seja, para enriquecer essa aula. Perfeito? Então, Perfeito. esclarecido esse aspecto, fico à disposição. Podemos? Podemos começar. Você pode apresentar a tela. Deixa eu só fazer um aviso, né? Dar um aviso que a gente já tinha falado antes, mas teve gente que entrou depois. Quem tiver alguma dúvida no decorrer da aula, pode ligar o microfone para perguntar no mesmo momento ao professor Paulo, ou pode escrever sua dúvida no chat, que o presidente da Liga, o nosso aluno Lucas, ele vai estar anotando, e no final pode fazer todas essas perguntas ao professor, mas podem ficar à vontade para interromper, fazer essa ótima interrupção já no momento que ele estiver falando do assunto, tá? Uma outra coisa que a gente geralmente faz também para que o sinal flua melhor, né, essa conexão fique melhor, é desligar os microfones e as câmeras, deixar só o professor com a câmera ligada, e isso ajuda também nessa conexão para a aula se manter aí numa constante durante todo o período, tá? Mas o microfone pode ser ligado a qualquer momento. Para facilitar, a gente utiliza o Ctrl D para ligar o microfone. Muito bem, professor. Vamos lá? Podemos apresentar a sua tela aqui no canto direito, né? Pois não. Eu gostaria até de sugerir que vocês perguntassem durante a apresentação, porque eu acho que na hora fica melhor esclarecer a dúvida. Depois não tem problema não, mas eu tenho a impressão, como eu disse e repito, quando a gente tem a oportunidade de falar um pouco mais, a gente sai da linha mestra da aula
e consegue trazer, esclarecer mais coisas e trazer mais assuntos a respeito do tema. Ok? Ok. Então, vamos lá. Eu não poderia e não o faria, né? Negar o convite, né? Não, jamais, né? Nego nenhum pedido, nenhum chamado, nenhum apelo, tá? E muito menos quando se trata de pessoas com quem a gente tem relações estreitas, de amizade, de simpatia, de consideração e etc. E esse é o caso da professora Joana, que solicitou falar sobre esse tema para a graduação. Percebo que foi muito mais, está indo muito mais além do que a graduação, mas, de toda sorte, é um assunto que eu abordo quase sempre da mesma maneira para alunos de graduação, de pós-graduação, especialistas da área, né? Eu sempre gosto de começar do princípiozinho. Eu acho que quando a gente começa do básico, fica mais fácil se aprofundar com entendimento e com proveito, né? Se lhe falta conhecimento básico, às vezes você se perde quando o assunto é aprofundado. Então, eu começo sempre do básico quando falo de ATM, né? Então, eu não deixo nunca de falar da embriologia, de como a ATM se forma, de referir que a ATM é uma estrutura que se origina do primeiro arco branquial, os seus componentes ósseos, a mandíbula e a porção escamosa do temporal. Por porção escamosa, vocês compreendem cavidade articular, fossa mandibular, cavidade glenoide, como queiram, e côndilo mandibular. Né? Professor? Hein? Me parece que o senhor já começou a projetar aí os slides, né? Isso. Faltou fazer a apresentação na tela da gente, compartilhar a sua tela. Perfeito. Olha só, tá vendo? Alguma coisa muito complicada. No canto inferior direito, lembra que tem a setinha para cima? Apresentar agora. Tela inteira. Ok? Acho que vai. Daqui a pouco, está começando. Já está começando a aparecer. Agora sim, pode colocar no PowerPoint. Pronto. Já estamos vendo. Pronto. Então, vamos lá. Esse é, na verdade, o primeiro slide. Então, como eu estava dizendo para vocês, as estruturas ósseas, né, que compõem a articulação temporomandibular, quais sejam côndilo mandibular e osso temporal, cavidade articular e eminência articular, tem origem no primeiro arco branquial, no primeiro arco faríngeo, né, que, por sinal, leva o nome de arco mandibular. E é, inclusive, diferente dos outros, se vocês olharem na sequência descendente. O arco mandibular é composto pelo processo maxilar e pelo processo mandibular. Perfeito? E percebam também que todos esses arcos são inervados, apresentam inervação. E essas inervações são os nervos cranianos, os pares cranianos. Né? E quem inerva a articulação é o nervo trigêmeo, que dá sensibilidade e motricidade à articulação, é o nervo trigêmeo, que, a partir do gânglio, emite 3 ramos sensoriais, que são o oftálmico, que vai para a cavidade orbitária, o maxilar, que inerva os dentes superiores, e o mandibular, que inerva, inclusive, os dentes inferiores, quando toma o nome de nervo alveolar inferior. É uma ramificação do terceiro ramo do nervo trigêmeo, do ramo mandibular. Esse ramo mandibular emite outras ramificações. E a que dá sensibilidade à ATM é uma ramificação que se chama nervo aurículo temporal. Fundamentalmente, quem dá sensibilidade à ATM é o nervo aurículo temporal.
com esse ramo sensorial mandibular, corre a raiz motora do nervo trigêmeo. É um nervo misto, sensorial e motor. Essa raiz motora é quem vai inervar os músculos mastigatórios, portanto, a raiz responsável pela motricidade da articulação temporomandibular. Perfeito? Vamos lá. Olha que coisa interessante também saber. Isso aqui é uma ilustração de um ATM em desenvolvimento aí por volta da 15ª semana de vida intrauterina, né? Então, eu tenho aqui o côndilo, eu tenho aqui o músculo temporal, tenho aqui o osso temporal, tenho aqui o disco articular primitivo e tenho aqui o músculo pterigóide lateral. Aqui eu tenho a cartilagem de Meckel. E todos sabemos que a mandíbula se forma em torno da cartilagem de Meckel. Então, dá para perceber que côndilo e mandíbula não são uma estrutura única desde o princípio. Eles se desenvolvem, a mandíbula e o côndilo, em separado, o côndilo mais lateralmente e a mandíbula mais medialmente. A posteriori é que esse côndilo se encaixa no ramo ascendente, como se fora um bastão, né? Se encaixa no ramo ascendente para formar o osso mandibular, tal como a gente o conhece. Perfeito? Quando o côndilo não se desenvolve, o resultado é esse. Eu tenho apenas ramo mandibular e faltam os côndilos. Perfeito? Esse caso é da professora Dalsa, que está nos assistindo, né, e que faz parte do nosso livro que vem aí, está a caminho. Bom, então eu tenho os componentes ósseos da articulação, não é isso? E envolvendo esses componentes ósseos, eu tenho a cápsula articular, que tem uma camada externa, que é fibrosa, e uma camada interna, que é frouxa, né? É a chamada sinóvia, ou extrato sinovial. Essa camada, esse extrato sinovial, essa sinóvia, ela tem duas, é dividida, na verdade, em duas subcamadas. A íntima, que é celular, e a subíntima, que é vascular. A camada celular, através de suas células, diferentes células, A e B, sintetizam o ácido hialurônico, as células do tipo A, e as células do tipo B sintetizam proteínas. Dependendo da condição articular, ou do ambiente articular, uma ou outra podem cambiar, mudar de proposta e sintetizar proteínas e ácido hialurônico. Mas, inicialmente, as células do tipo A são fagocitárias e sintetizam ácido hialurônico. E as células do tipo B, sintetizam proteínas, né? O líquido, para compor com as proteínas e o ácido hialurônico o líquido sinovial, ou a parte fluida do líquido sinovial, é provida pela camada vascular subíntima, e esse líquido, essa parte líquida, é plasma dos vasos sanguíneos, plasma do sangue, que é cedido para a composição do líquido sinovial. Internamente, já vimos os componentes ósseos, vimos a cápsula, a sua função, e internamente nós temos o disco articular. Esse disco articular está inserido em toda a superfície interna da cápsula, de modo que ele divide o espaço articular em dois compartimentos, um superior e outro inferior, chamados de espaço articular superior, que é bem mais amplo, e espaço articular inferior, que é mais restrito, é mais limitado.
e a cápsula articular envolvendo a estrutura como um todo. Percebam o seguinte, olha só, deixa eu voltar aqui um pouquinho. A cápsula articular tem uma inserção póstero-superior neste ponto que é a margem anterior da fissura petrotimpânica. E anteriormente a inserção é na vertente anterior da eminência articular. A inserção antero-inferior se dá nesse ponto de inflexão entre o contorno superior e o contorno anterior do côndilo. E a inserção póstero-inferior se dá no pescoço do côndilo, num ponto um pouco mais abaixo do que a inserção anterior, antero-inferior. Perfeito? Então, vamos dar uma recapitulada. Nós temos aqui os componentes ósseos, que já sabemos a sua origem. Temos a cápsula articular envolvendo os componentes ósseos. E, internamente, nós temos um disco articular que divide o espaço articular em dois compartimentos independentes, o que significa que o disco articular está inserido em toda a superfície interna da cápsula. E a inserção dessa cápsula, nós já vimos também, que é na fissura petrotimpânica, póstero-superior, na vertente anterior da eminência articular, antero-superior, nesse ponto de inflexão entre o contorno superior e o contorno anterior do côndilo, antero-inferior, e um pouco mais abaixo, posteriormente. Conhecimento básico também. O disco articular é uma estrutura fibrosa, não inervada e não vascularizada, e apresenta essa característica peculiar que, para alguns, nesse corte sagital, lembra uma gravata borboleta, gravata assimétrica, já que essa banda anterior é mais larga do que a banda posterior, um pouco mais larga. E essa área nós chamamos de zona fina intermediária do disco. Então, banda anterior, zona intermediária fina, banda posterior um pouco mais espessa do que a banda anterior. Como eu disse, o disco é uma estrutura fibrosa, não é fibrocartilaginosa. Fibrocartilaginoso é o disco intervertebral, não o disco da ATM. O disco articular é um disco fibroso, assim como é fibrosa a cobertura de tecido mole dos componentes ósseos articulares. Abaixo dessa camada fibrosa superficial, nós temos fibrocartilagem, que é essa areazinha mais vermelha aqui, e aqui também. Mas é uma camada subsuperficial. A camada superficial é uma camada fibrosa e não cartilaginosa, como acontece, por exemplo, na articulação do joelho. Os músculos mastigatórios têm origem no mesmo arco branquial. Primeiro arco branquial, ou arco mandibular, que nós já vimos, processo maxilar e processo mandibular. Os músculos mastigatórios, todos sabemos, masseter temporal, pterigoides, lateral e medial. A ação de cada um desses músculos, basicamente mastigatórios, elevam a mandíbula na função mastigatória, mas a gente sabe que não só de mastigação vive a articulação temporomandibular. Nós temos o processo de sucção após o nascimento, e nós temos ainda a fonação, a fala, essa possibilidade de comunicação tem também o envolvimento naturalmente da articulação temporomandibular. Os mastigatórios, basicamente, elevam a mandíbula. Nós temos aqui uma exceçãozinha, que é o feixe inferior do pterigoide lateral, que deprime a mandíbula, abaixa a mandíbula e puxa para a frente.
e isso no movimento de excursão do côndilo, quando o côndilo é projetado para baixo e para frente, passando por sobre a eminência articular. Então, a função desse feixe do pterigóide lateral é diferente, diferente dos outros que basicamente elevam a mandíbula. Mas, vocês veem aí, não é só esse movimento. A articulação temporomandibular é uma articulação mais complexa do que se pode imaginar. Não são movimentos unidirecionais. Ao contrário, são muitos movimentos. Trabalhando nesse processo também de função articular, nós temos os músculos supra e infraioideus. Percebam que eles movimentam necessariamente o ocioide. Todos têm inserção no ocioide, naturalmente, origem de um lado, e do outro lado, inserção no ocioide. E movimentam esse ocioide para frente, para baixo, para cima, né, movimentando consequentemente a língua. Então, se nós abrimos a boca, obviamente que nós teremos que descer a língua, ou a língua tem que baixar no momento em que nós fazemos esse movimento. E os músculos supra e infraioides, são os responsáveis pelo movimento do ocioide e também da língua. Nós vamos nos fixar, basicamente, nos músculos mastigatórios. Nesse momento, não precisa mais do que isso. O temporal é esse músculo em forma de leque, com fibras mais verticais, diagonais e até horizontais, que tem origem na face lateral do crânio e tem inserção no processo coronoide da mandíbula, aqui removido o arco zigomático. O masseter tem dois feixes, um superficial e outro profundo, partem do processo e arco zigomático e tem inserção na região de ângulo e ramo ascendente externamente. Então, a inserção é nesta região de ângulo e ramo ascendente, na parte baixa do ramo ascendente. O pterigóide medial é o correspondente interno do masseter. Ele parte da superfície medial da lâmina lateral do processo pterigóide, já que o processo pterigóide tem duas lâminas, uma lateral e outra medial. Ele parte da lâmina lateral, da face interna dessa lâmina, e tem inserção no mesmo ponto do masseter, só que por dentro, internamente por medial. O pterigóide lateral tem dois feixes, a gente já viu, o feixe superior e o feixe inferior. Esse feixe superior tem origem na crista infratemporal da asa maior do osso esfenoide e tem inserção basicamente varia essa inserção, mas basicamente ela ocorre na face anterior da cápsula articular. Perfeito? O feixe inferior do pterigóide lateral sai da lâmina lateral do processo pterigóide também, assim como o pterigóide medial, só que esse parte da superfície externa dessa lâmina. Da superfície interna parte o pterigóide medial. E a inserção é na fóvea pterigóide, que são duas depressões na face anteromedial do côndilo que recebem o músculo pterigóide lateral, seu feixe inferior. Aqui um resumo da ópera para vocês. Eu tenho aqui o masseter com o feixe superior e o feixe profundo, esse partindo mais do processo zigomático, mas também do arco zigomático, e o feixe profundo partindo do arco zigomático, esse tem uma direção mais diagonal e esse tem uma direção mais vertical. Isso aqui é uma visão
de dentro para fora, de medial para lateral. Aqui eu tenho as lâminas do processo pterigóide, a externa e a interna. O músculo pterigóideo-medial parte da face interna da lâmina lateral e tem seção no mesmo ponto do masseter, só que internamente. Aqui eu tenho o feixe inferior do pterigóide lateral, que parte dessa mesma lâmina, só que da face externa. Aqui nós vemos a inserção interna do pterigóide medial e, naturalmente, em função da presença da lâmina e do próprio músculo pterigóide medial, nós não vemos a origem do feixe inferior do pterigóide lateral. O feixe superior parte daqui, ó. Isso aqui é que é a crista infratemporal da asa maior do osso esfenoide. Então, parte daqui, tem uma direção descendente, passa por baixo da eminência articular e vai se inserir fundamentalmente na face anterior da cápsula articular. Perfeito? A ação dele, que não é elevadora, é para depressora e para a frente, para que o côndilo mandibular, ultrapasse, no seu movimento de abertura de mandíbula, ultrapasse a eminência articular. Então, ele abaixa e traciona para anterior o côndilo mandibular, consequentemente a mandíbula. E aqui, para não esquecer que a inervação motora dos músculos mastigatórios fica a cargo da raiz motora do nervo trigêmeo. Perfeito? E essa raiz motora sai de dentro do crânio, né, pelo buraco oval, né, por onde sai também o nervo mandibular, que vai dar origem ao alveolar inferior e ao aurículo temporal, que inerva a ATM. Certo. Professor, tem uma tarja branca que está ocupando um pouco a sua imagem do slide, só apertar em ocultar que ela desaparece. Então, isso. Eu vou voltar aqui para não perder isso. Correto? Certo. Então, a inervação motora fica a cargo da raiz motora do nervo trigêmeo. Perfeito? Perfeito. Com licença mais uma vez, quem puder também desligar a sua câmera, facilita a nossa conexão. Então, a gente pede para sempre conferir se está com a câmera desligada, mas só esse avisinho. Pode dar continuidade, professor. Muito obrigada. Desculpa interromper. De jeito nenhum. Então, nós temos aí Perdão. Nós temos aí um vídeo, não é meu, naturalmente, é de domínio público, está na internet, e a gente baixa porque ele é muito ilustrativo. Percebam que eu tenho um ATM funcionando, né? Vejam que a banda posterior do disco fica nesta posição, a gente vai falar dela um pouquinho mais adiante, a zona intermediária aqui, a banda anterior aqui, né? E o disco no movimento de abertura e fechamento, sempre interposto aos componentes ósseos. Perfeito? É assim que deve funcionar. E aqui, já fazendo uma referência a essa área, que se chama zona bilaminar, porque é composta de duas lâminas ligamentares, uma lâmina inferior, que é basicamente fibrosa, segura o disco sobre o côndilo, e uma lâmina superior, que é fundamentalmente elástica e se distende, permitindo o deslocamento anterior do disco junto com o côndilo, né, e traz o disco de volta interposto aos componentes articulares, né, até o fechamento da boca. Perfeito? Percebam que o côndilo, tem uma excursão bastante ampla, passa tranquilamente, sem problema algum, do vértice da eminência articular, até porque a inserção da cápsula é na vertente anterior, ou seja, eu tenho bastante espaço aqui, e um outro aspecto, a metade superior ou supradiscal da cápsula
da cápsula articular é bastante distensível, mais distensível que a metade inferior da cápsula. Isso significa que o côndilo pode distender a cápsula e fazer esse amplo movimento de abertura de boca. Em se tratando de exame por imagem, vocês sabem, eu não vou falar aqui nenhuma novidade, que o melhor exame para se avaliar a ATM é a ressonância magnética, pelo fato de mostrar o disco articular e a sua relação com os componentes ósseos da ATM. Dá para ver osso? Dá, com muita qualidade, é só uma questão de se habituar à imagem, mas, naturalmente que mostra o tecido mole com muito mais qualidade do que qualquer outro exame. Portanto, você pode ver o disco articular. E pode também visualizar, por exemplo, líquido inflamatório no espaço articular ou edema ósseo. E ainda tem a vantagem de não ser um exame ionizante, né? A relação normal em boca fechada. Aliás, o disco tem sempre que estar interposto aos componentes ósseos, em condições normais. Mas em boca fechada, se nós quisermos estabelecer ou definir a relação normal, é essa que vocês veem aqui, ó. Se vocês imaginarem um eixo vertical para esse côndilo, esse eixo vai tangenciar a banda posterior do disco. A zona intermediária se posiciona, tem essa justa relação entre o contorno anterior do côndilo e posterior da eminência e a banda anterior um pouco mais adiantada naturalmente. Em ressonância, e aí eu vou ser bem elementar, porque a nossa assistência é variada, em ressonância, a ATM se apresenta dessa forma, né? A leitura da imagem de ressonância é feita em termos de sinal. Então, o que brilha, a gente chama de hipersinal, né? E o que é que brilha nesse tipo de sequência que eu estou mostrando? Porque tem mais de uma sequência para você ver uma coisa ou outra, mas não temos nem tempo de aprofundar essa questão. Mas em hipersinal, nesse tipo de sequência, o que brilha é medula óssea. Eu tenho aqui um hipersinal da medular da eminência articular, tenho aqui um hipersinal da medular do côndilo, né? E por que brilha? Porque são tecidos que têm muito hidrogênio. A ressonância mapeia hidrogênio. Onde tem mais hidrogênio, o sinal é mais forte. Perfeito? Então, em hipersinal, nessa sequência, nós vamos ter a eminência articular, a medular da eminência e a medular do côndilo. Ou seja, isso não é tecido duro, é tecido mole, né? As corticais ósseas, ao contrário, têm pouco hidrogênio, são exibidas em hipossinal. Escuro. O osso, nesse exame, é uma coisa escura. A cortical óssea é escura. Perfeito? Assim como a cortical do côndilo. Ok? Em hipossinal, nós temos as células aéreas da mastoide. Aliás, vamos devagar. Sinal intermediário, que corresponde aos músculos mastigatórios. O músculo tem sinal intermediário, e o hipossinal corresponde a áreas em que nós não temos muito hidrogênio, tá? Então, aqui, cortical óssea é negra porque tem pouco hidrogênio, então as corticais, tanto do côndilo quanto do temporal, aparecem em negro. Espaço vazio também é negro. Aqui eu tenho um conduto auditivo externo, aqui eu tenho as células aéreas da mastoide. Perdão. E o disco articular, que é tecido mole, mas é bastante fibroso,
ele também apresenta hipossinal. Aqui eu tenho a banda posterior, aqui eu tenho a zona intermediária e aqui eu tenho a banda anterior. Ok? Quando se trata de avaliar tecido ósseo, é óbvio que a TC é insuperável, né? Dá a possibilidade, inclusive, de nós avaliarmos a estrutura numa visão multiplanar, em todos os planos, coronal, sagital e axial, né? E permite, inclusive, reconstrução 3D, que dá o volume completo da estrutura. Na ressonância, a gente pode também olhar no plano que quiser, mas é um pouquinho diferente. O sistema de aquisição de imagem é diferente, de sorte que ter reconstruções 3D, imagem multiplanar, na mesma tela, como acontece com a tomografia, não é o caso, né? E tem a desvantagem de ser um exame ionizante. Mas tudo na vida é custo-benefício, né? Na tomografia, eu tenho essa possibilidade. Vejo o côndilo em qualquer plano do espaço e tenho, inclusive, a reconstrução tridimensional dele. Ou seja, para avaliar tecido ósseo, é um exame incomparável. Mas eu tenho que referir também o seguinte, aí nós temos o tecido mole bastante visível, só não está mais visível e definido porque eu estou usando parâmetros de brilho e contraste, que se chama janela, para avaliar o osso. Então, eu estou valorizando nessa imagem o osso. Eu quero ver o osso, a minha janela é para tecido ósseo. Se eu mudar meus parâmetros de brilho e contraste, alterar a minha janela, eu vou ver tecido mole com bastante qualidade também. Não vejo o disco, mas vejo quase tudo que eu pretender ver em termos de tecido mole. Perfeito? Os problemas da articulação temporomandibular, pelo menos uma primeira fase dos problemas, ocorrem, né? Ou essa primeira fase ocorre quando o disco se desloca, ou seja, ele sai da sua posição de normalidade, perde aquela justa relação com os componentes ósseos. Percebam que aqui a banda anterior já está adiantada, a zona intermediária não está justo relacionada com os componentes ósseos, e a banda anterior, consequentemente, adiantada também. Aqui eu já considero que há um deslocamento anterior parcial do disco articular. Na verdade, a imensa maioria dos deslocamentos, nas suas várias versões, são para anterior. Anterior total do disco, anterior parcial, só a metade medial do disco se deslocou, anterior parcial só da metade lateral, e o deslocamento combinado, ele vai para frente e para um dos lados, ou para medial ou para lateral, que são os deslocamentos rotacionais. Em menor número, nós temos o deslocamento medial, lateral e o posterior, ou seja, o disco pode se deslocar para qualquer dos lados. E sem uma ressonância, eu não vou saber onde é que ele está. Posso até imaginar, né? Existem pistas no exame de tomografia, mas certeza só com a ressonância magnética. Então, deslocamento anterior puro e simples, ele se desloca anteriormente acompanhando o eixo menor do côndilo mandibular. Aqui eu tenho um deslocamento anterior, né, puro e simples, total do disco articular, que está aqui à frente do côndilo, né, banda anterior, zona intermediária e banda posterior. E o côndilo na sua posição, sem a interposição do disco. Perfeito? Quando o paciente abre a boca, duas coisas podem acontecer. A primeira o disco está aqui deslocado, né? E quando o paciente abre a boca, o disco é recapturado
se interpõe aos componentes ósseos e a excursão do côndilo é normal. Perfeito? É nessa situação em que nós detectamos o estalido duplo, o estalido recíproco, ou o clique, como a gente costuma ouvir, um duplo clique. Perfeito? E por que que isso ocorre? Vamos ver por quê. Olha, aqui eu tenho um disco deslocado, tá ele aqui todo. Perfeito? Está aqui junto com parte do ligamento. Percebam, está deslocado, o côndilo, o paciente abre a boca, o côndilo excursiona, recaptura o disco e o côndilo se estende ou excursiona o máximo que pode, numa condição, numa situação de excursão normal. Recaptura, vai adiante, volta para a boca fechada, perde a captura. O disco vai para frente de novo. Aqui dá o primeiro estalo na recaptura e na volta e perda de captura dá o segundo estalo. Perfeito? Deu uma pane aqui. Deixa eu voltar. Perfeito? Então, nós temos o primeiro estalo na recaptura, perceba, e na perda. Capturou, recapturou, estala. Excursiona normalmente, perde a captura, estala de novo. Ok? Essa é a fase do duplo estalido. Pode acontecer de, uma vez deslocado, não há a recaptura do disco quando o paciente abre a boca e o côndilo excursiona, e o que nós temos como resultado, na imensa maioria das vezes, é que o côndilo também tem uma excursão limitada, ou seja, a perda ou a não redução do disco, a não recaptura do disco, acaba por promover uma hipomobilidade do côndilo, já que esse côndilo poderia vir até aqui, por exemplo. Perfeito? Aqui já não estala mais. Para o paciente, parece que melhorou, mas, na verdade, é uma condição que evoluiu para um deslocamento sem redução, do com redução para sem redução. Perfeito? Deslocamento anterior na metade medial significa que parte do disco ficou sobre o côndilo e a outra parte se deslocou. Nesse caso, a parte medial. Vamos ver como é que a gente enxerga isso aqui. Eu tenho aqui um corte de ressonância, uma imagem de ressonância, mais ou menos central, já que eu estou vendo, olha, vou aproveitar para a anatomia, células aéreas da mastoide, conduto auditivo externo, fossa mandibular, cavidade glenoide, eminência articular, côndilo, disco, aqui tem o ramo ascendente, o contorno posterior, aqui é o canal mandibular, aqui eu tenho o contorno anterior do ramo ascendente e esse músculo que se insere no processo coronoide é o músculo temporal. Aqui eu já vejo o músculo pterygoide lateral, porque é uma imagem que está de central para interna. Então, internamente, eu já percebo aqui o músculo pterygoide lateral. Bom, vamos caminhar com esse corte de fora para dentro, tá? Aqui o disco está razoavelmente bem posicionado, eu percebo isso aqui não é disco deslocado, aqui a banda anterior vem até aqui, daqui eu tenho o ligamento e o resto dele está aqui, eu não estou vendo a banda posterior porque a imagem em boca fechada, às vezes a banda posterior se esconde um pouco. Vamos lá. Aí, olha, saio de um corte central e vou para dentro, tá? Cortes mais internos, sucessivamente mais internos. Aqui eu ainda vejo o temporal, olha as raízes dos molares aqui. Aqui eu ainda vejo o temporal, mas vejo muito mais o pterygoide lateral, feixe superior e feixe inferior. Vejam que eu não estava mentindo, hein?
Aqui está a banda anterior e eu disse que a posterior estava aqui. E tá. Tá? Então, eu vou apresentar mais outro corte mais interno, e progressivamente eu vejo o disco se adiantar. Perfeito? Vejam que no corte mais lateral, o disco estava bem posicionado e progressivamente ele vai adiantando até ficar à frente do côndilo. Perfeito? Então, isso significa que a metade medial desse disco deslocou. Como poderia ter deslocado a metade lateral? Perfeito? Aqui eu tenho agora que mostrar cortes sucessivos de dentro para fora. Esse é um corte mais interno, que eu estou vendo aqui o feixe superior do pterigóide lateral e aqui o feixe inferior. Aqui já é o músculo temporal. Os cortes seguintes serão para fora, externos. O disco está no lugar, continua no lugar. Veja que o pterigóide lateral está sumindo, o temporal está aparecendo. E eu vou progressivamente apresentando cortes externos, e quando eu chego num corte bem mais externo, eu vejo que o disco está à frente do côndilo, ou seja, a metade lateral do disco está deslocada para anterior. Ok? Olha aí para quem tinha dúvida. A metade lateral está completamente deslocada para anterior. Aqui vocês veem um masseter. Perfeito? Aqui é o esternocleidomastoide, parte da mastoide, e vai lá para o externo, para o manúbrio. Isso é o que a gente caracteriza como deslocamento rotacional. Ele vem para frente e para um dos lados, nesse caso, o deslocamento anteromedial. Anteromedial, eu devo encontrar o disco dessa articulação para frente e num corte mais interno, perfeito? Parece lógico, não é? Então, essa articulação já está um pouquinho estragada. Percebam que o côndilo está erodido. Eu já tenho aqui um sinal alterado da gordura, que deveria ser mais homogêneo. E eu não estou vendo o disco aí, não. Olha como o côndilo está erodido. Percebam que o sinal da gordura já não está tão intenso nessa área. Muito mais, inclusive, nesta área que é a área da erosão. Não estou vendo, não posso afirmar que estou vendo o disco, não. Ainda tenho minhas dúvidas, mas vamos lá. E percebam a erosão do côndilo. Nossa, que confusão. Nem eu sei. Vou pedir ajuda da professora Dalsa aí, tá? Porque o negócio está feio. Veja, aqui, olha, já está desaparecendo o côndilo. E olha quem vai aparecer bem. O disco articular, né? Ou seja, deslocado para frente e medialmente. Deslocamento rotacional anteromedial. Perfeito? Esse aqui, olha, é o pterigóide, deixa eu confirmar aqui, ó, pterigóide medial, aparecendo aqui, ou seja, é um corte bem interno. Perfeito? E aqui não vejo mais o côndilo, vejo o disco aqui nessa posição, mais para medial do que para anterior, mas seguramente para anterior também. E vejo aqui o pterigóide medial. Não vejo a mandíbula, vejo só o músculo. Perfeito? Nossa, tem mais coisa, hein? Tem o anterolateral. Se tem um, tem outro. A anterolateral, então vamos ver o que é que acontece. Eu estou num corte mais profundo e vou apresentar sucessivamente cortes laterais. Aqui eu vejo o temporal, aqui eu vejo o feixe superior do pterigóide medial e aqui o feixe inferior. Corte mais lateral. Aqui eu não podia arriscar que isso fosse o disco, tá bom? Mas aqui eu já sei que é ele. Vejo ainda o côndilo. Vejo ainda o côndilo, a cavidade articular, a eminência articular.
buraco auditivo, recapitulando, aqui eu tenho o temporal, aqui eu tenho uma seta. Ótimo. Está aqui o disco. Está mais ainda para a lateral. Esse aqui está perfeito para exemplificar. E quando a gente tem dúvida, né, porque eu estou vendo, afinal, só cortes sagitais, eu confirmo a posição do disco no corte coronal. Está aqui, de fato, está para anterior e para lateral. Perfeito? Deslocamentos mediais, obviamente que a gente vê melhor, já dá para perceber também no corte sagital, mas no corte coronal, o diagnóstico é inequívoco, né? Então, aqui eu tenho o disco articular deslocado medialmente. Perfeito? Lateralmente, da mesma forma, diagnóstico nos cortes coronais, e aí eu vejo o disco articular aqui deslocado lateralmente. Isso não é erosão, é efeito de volume parcial. Eu não peguei todo o côndilo, porque afinal eu queria ver o disco. Não estava focado no côndilo. Esse tipo de deslocamento, por ser contrafuncional, é de baixa frequência. Perfeito? Não acontece toda hora. Aqui eu tenho uma banda posterior que está atrás do ponto em que ela deveria estar. Lembrem-se que, quando eu passo um eixo vertical, esse eixo tangencia a banda posterior em condições normais. Aqui a banda posterior está atrás desse eixo vertical, a zona intermediária, e eu não estou vendo a banda anterior. Esse deslocamento posterior, recentemente, né, ele foi melhor definido, porque existiam algumas situações relacionadas ao deslocamento posterior. Às vezes, o disco estava nessa posição e, às vezes, nessa posição. Perfeito? Então, esse tipo de deslocamento posterior, quando a gente vê a banda anterior, a zona intermediária e a banda posterior, a gente chama de deslocamento posterior parcial. E aqui, quando o eixo vertical tangencia a banda anterior, ou seja, o disco está quase todo para trás, a gente chama de deslocamento posterior total. Ok? Bom, meninos, nessa fase inicial de disfunção articular, disfunção por interferência, por deslocamento de disco, a ressonância é insuperável, é imprescindível, na verdade. Tá? Essa primeira fase de deslocamento de disco, disfunção articular, sem alterações ósseas detectáveis, a ressonância é quem pode dar o diagnóstico. E as alterações ósseas detectáveis, quais são? Quais seriam e por que aparecem? E como se chamam, afinal, essas alterações ósseas, consideradas degenerativas dos componentes ósseos da articulação temporomandibular? Osteoartrite, né? Quando nós temos alterações ósseas severas nos componentes ósseos, a gente chama de osteoartrite, porque, afinal, essa é a condição articular mais comum. Tá? Ela aparecerá sempre após um deslocamento de disco sem redução? Não necessariamente. Alterações ósseas sempre aparecerão porque eu estou diante de um deslocamento de disco sem redução, uma situação crônica? Não necessariamente. A possibilidade é grande, mas não necessariamente nós evoluiremos para uma osteoartrite quando nós teremos alterações ósseas severas nos componentes ósseos da articulação temporomandibular. E, obviamente, alguns fatores condicionam a manifestação da osteoartrite, né? Pós-deslocamento: idade, sexo e susceptibilidade genética, predisposição genética. Perfeito? Pacientes de mais idade, mulheres,
tendem a apresentar com mais frequência osteoartrite da TM. Tá? É, sem dúvida nenhuma, a condição articular mais comum, né? Pode ser primária ou secundária. A primária é própria do envelhecimento, consequentemente, é característica dos pacientes de mais idade, e a secundária acomete pacientes jovens e se manifesta a partir de um fator predisponente ou desencadeante. No nosso caso, no caso da TM, o deslocamento do disco é esse fator predisponente, mas não necessariamente, já vimos, os fatores condicionantes, evoluirá inexoravelmente para uma degeneração articular que caracteriza a osteoartrite. Perfeito? Mas em se falando de osteoartrite, é interessante conhecer como se manifestam as alterações ósseas degenerativas próprias desse quadro, ou seja, temos que conhecer a patogênese. Eu acho que sempre temos que conhecer a patogênese em qualquer situação, porque aí o entendimento fica muito mais fácil. O fato é que, deslocado o disco articular, nós temos um funcionamento, uma aproximação ou uma relação mais estreita entre os componentes ósseos, já que o disco articular não está mais no espaço que ele deveria ocupar. Perfeito? O esforço funcional pressupõe a presença do disco articular no seu lugar normal. Quando isto não acontece e os componentes ósseos passam a trabalhar mais intimamente relacionados e não foram feitos para isso, aí nós temos um esforço funcional que não é razoável para os componentes ósseos. Eles não foram feitos para trabalhar sem a interposição do disco. O que é que acontece inicialmente? Essa superfície fibrosa ou a cobertura de tecido mole. Olha que eu disse, tem cachorro, tem tudo. Perdão, mas é inevitável. Tá? Então, essa cobertura de tecido mole não suporta o esforço mastigatório e entra em colapso, ou seja, pende, racha, né, e expõe a superfície óssea. Perfeito? Exposta a superfície óssea, a reação do osso é de defesa. E a primeira reação de defesa é o espessamento da cortical do côndilo. Perfeito? É o espessamento da cortical do côndilo. Vejam que, como eu estou agora tratando de alterações ósseas degenerativas que caracterizam o quadro da osteoartrite pós-deslocamento de disco, né, cronificação do deslocamento de disco, eu necessariamente vou mostrar essas alterações em imagens de tomografia. Perfeito? Então, temos aí um côndilo mostrando espessamento da cortical, que é uma reação de defesa porque a superfície óssea foi exposta ou perdeu a cobertura de tecido fibroso, né, que tinha. Ok? Ótimo. Evoluindo essa esclerose ou esse espessamento cortical, nós temos a esclerose medular, que é a mesma coisa, só que aqui já está abrangendo, é uma reação de neoformação óssea, que aqui já está se direcionando para a medular. Então, eu tenho espessamento cortical e esclerose medular. E atende também por esse nome de eburnação, mas isso aí é muito pomposo para a gente. Esclerose medular subcortical é mais razoável. E se vocês estão em dúvida do que seja uma esclerose medular, eu acho que essa imagem não
deixa dúvida. Perfeito? É uma reação de defesa que implica na esclerose do osso medular. Ok? Olha como a gente vê uma esclerose medular numa ressonância. Aqui eu tenho uma imagem, uma sequência, que é própria para ver gordura, gordura medular, gordura óssea. Percebam que aqui o côndilo me mostra um hipersinal de gordura medular, mas aqui esse sinal normal já se transformou em hipossinal. Como nessa sequência eu não sei se isso aqui de fato é esclerose ou se é líquido, a imagem seria a mesma. Essa aqui é uma sequência dP, densidade de próton, poderia ser uma sequência T1. Eu mudo a minha sequência para T2 com supressão do sinal da gordura. O que acontece? Se fosse líquido, isso aqui estaria brilhando, essa área escura estaria brilhando nessa sequência. Percebam que aqui, ó, o líquido céfalo-raquidiano brilha. Se tivesse líquido aqui, se fosse um edema medular, toda essa área brilharia. Como não brilhou, nem aqui, não é edema medular, é esclerose medular. Perfeito? O osteófito também é uma reação de defesa, que é uma neoformação justa cortical. Acontece invariavelmente na margem anterior da superfície articular do côndilo. Essa projeção óssea basicamente é osso medular, mas você pode detectar, é osso cortical, perdão, mas você pode detectar algum sinal de medular nessa estrutura. Aqui na imagem sagital, aqui numa imagem coronal. Perfeito? Um detalhe, senhores, percebam que os componentes ósseos estão muito próximos, de sorte que não é mais razoável nós imaginarmos que exista disco entre os componentes ósseos. Essa já é a fase adiantada. Aqui eu não preciso da ressonância, porque eu sei que tudo o que tinha que acontecer já aconteceu. O disco se deslocou, não foi recapturado, a condição de deslocamento sem redução tornou-se crônica, né? Os componentes ósseos passaram a trabalhar mais intimamente e, por isso, as alterações ósseas se manifestaram. Onde está o disco? Eu não sei, mas aí, entre os componentes ósseos, com certeza não está. Perfeito? Um osteófito. Perdão, deixa eu ver se eu me perdi, não. Um osteófito no côndilo, visto numa tomografia, maravilhosamente visto, mas não se pode dizer que a imagem na ressonância seja pobre. É só uma questão de se habituar à leitura da imagem. Perfeito? Osteófito exibido numa tomografia. Ok? Quando a reação, se bem que a reação de defesa e de destruição, de formação e de destruição é concomitante, uma prevalecendo sobre a outra, dependendo do estágio da doença. Perfeito? Mas, enfim, quando a reação de defesa fica subjugada em relação à destruição, ao processo destrutivo, nós temos as erosões mais severas, tanto do côndilo quanto do componente temporal. Perfeito? Tudo irregular, erodido, não há um contorno plano regular em nenhum dos componentes ósseos, né? Numa vista sagital e numa vista coronal. Perfeito? Fossa mandibular ou cavidade glenoide, cabeça do côndilo ou côndilo simplesmente, ambos bastante erodidos. Como a gente vê na ressonância, percebam, repito, que não é uma imagem pobre, não. É muito informativa, a questão é o hábito de avaliar o exame. Eu tenho aqui uma medular que brilha em hipersinal. Aqui eu tenho um sinal comprometido, já não está hiper, já caiu.
né? Já está com a tendência a hipossinal. Por quê? Porque eu tenho um côndilo erodido. E tem um côndilo erodido por quê? Porque o disco articular já não se interpõe aos componentes ósseos. Por isso que o côndilo, não suportando esse esforço funcional, acabou por erodir. Aqui, da mesma forma, olha a solução de continuidade da cortical, alteração de sinal dessa área, o disco cá na frente, né? Então não há que se achar que é um exame pobre em aspectos ósseos. É muito informativo. Mas, obviamente, que a tomografia é infinitamente superior nesse aspecto. Aqui também eu já posso ver, mesmo nessa imagem, que não é para mostrar líquido exatamente, mas que mostra. Eu tenho aqui líquido no espaço articular superior, tenho aqui líquido no espaço articular inferior. Isso aqui é líquido, tá? Isso aqui é líquido também. Perfeito? Edema medular, aí só na ressonância. Perfeito? Vocês viram a esclerose quando eu mudei a sequência para T2, ou sequência STIR, né? E vou voltar um pouquinho só para vocês lembrarem. Olha, sequências diferentes, T1 e STIR. Tá? Ou T2 que seja, mas acho que é STIR. Né? Eu tenho aqui uma medular que não brilha e aqui continua sem brilhar. Aqui eu tenho uma medular que brilha numa sequência T2. Vamos tomar como sinônimo T2 e STIR. Não são a mesma sequência, mas vamos considerar que sim, para efeito de simplificação. Se isso aqui fosse esclerose, não brilharia nessa sequência. Se isso aqui fosse esclerose, não brilharia nessa sequência. Continuaria escuro. Na primeira sequência T1 ou DP, densidade de próton, estaria escuro, e na sequência STIR ou T2 também estaria escuro. Não é o caso, aqui brilha. Isso significa que nós temos um edema medular nesse côndilo e nesse côndilo. Perfeito? Isso não dá para ver em tomografia, naturalmente que não. Vejam, e eu repito agora, o processo destrutivo é concomitante com o processo formativo, neoformativo, perfeito? Então, eu tenho aqui um côndilo bastante erodido, tenho aqui uma eminência articular erodida, e tenho aqui, olha, neoformação óssea na cavidade articular ou no contorno anterior dessa cavidade, né? Aqui e aqui, mais internamente e mais para frente. A isso se dá o nome de duplicação cortical. É a reação de defesa do osso produzindo, neoformando o osso justa cortical. Agora, para chamar de duplicação cortical, isso está muito irregular, não é? Mas vamos lá. Aqui eu tenho uma duplicação cortical clássica. Aqui é não clássica, por assim dizer. Perfeito? E aqui é uma duplicação cortical clássica. Perfeito? Isso aqui é um pós-operatório. Aqui está o côndilo, aqui está a âncora, aqui está o côndilo, aqui está a âncora. Veja a neoformação óssea, reação de defesa positiva, caracterizando a duplicação cortical do componente temporal. Ok? Duplicação cortical no côndilo. Não tem duas corticais para a gente chamar de duplicação, mas também é duplicação cortical. Considerem dessa forma. Na imagem axial e lado direito. Olha a concomitância entre erosão e neoformação. Aqui eu tenho um côndilo bastante erodido, outro caso cirúrgico também, bastante erodido, perfeito. E percebam que essa fossa mandibular foi inicialmente destruída e posteriormente formou-se novo osso. Perfeito? Só para salientar mais uma vez que a destruição e a neoformação são processos concomitantes, prevalecendo um sobre o outro, dependendo do estágio da doença. Perfeito?
Pseudocisto subcortical. Tudo isso que vocês estão vendo já são alterações degenerativas que caracterizam a osteoartrite, está aí em cima. E eu estou mostrando a patogênese e como se apresentam essas alterações. Se apresentam todas ao mesmo tempo? Não necessariamente. Ora uma, ora outra, e ocasionalmente você tem... não vou dizer sorte, porque o paciente não está com sorte nesse caso. Você tem a oportunidade de detectar uma série delas concomitantemente. Pseudocisto subcortical, o que viria a ser isso? Na verdade, são erosões medulares de formato arredondado, perfeito, e preenchidos por líquido inflamatório, já que a superfície óssea está erodida. Cadê o líquido inflamatório? Eu não vou ver aqui. Aqui eu tenho uma tomografia. Aqui eu vou caracterizar a forma da lesão com bastante qualidade. Olha, pseudocisto, pseudocisto, pseudocisto. Perfeito? Se eu quiser ver o que é que tem aí dentro, aí eu posso fazer uma ressonância. Percebam que na sequência DP eu já consigo ver que isso aqui está preenchido por líquido. E na sequência STI dá para ver tranquilamente que essa cavidade, que não é um cisto verdadeiro, é uma cavidade que aparenta um cisto, portanto pseudocisto, está preenchida por líquido inflamatório. Ok? Eventualmente, pedaços dos componentes ósseos se destacam dos seus ossos originais e ficam soltos no espaço articular. A isso a gente dá o nome de corpos livres no espaço articular. Mais comumente, o que se vê são fragmentos do côndilo no espaço articular, naturalmente, espaço articular inferior, porque o côndilo é que se relaciona com o espaço articular inferior e o temporal com o espaço articular superior. Está aqui, perdi o pescoço do côndilo, aqui eu tenho um processo coronoide, só para vocês não se perderem na imagem. Aqui eu tenho o côndilo, aqui eu tenho um corpo livre no espaço articular. Está aqui ele. Perfeito? Em duas imagens, sagital e axial. Isso eu não consigo ver. Falou em líquido, em tecido mole, eu não consigo ver em tomografia. E o que é isso? Percebam que são imagens cuja preciso estar habituado a ver para identificar toda a anatomia. Conduto auditivo externo, fossa mandibular, parte da eminência articular, o disco está aqui está brilhando, é uma sequência STIR, o T2, perdão, está mais para T2, não posso afirmar, mas está mais para T2. Sequência T2, com supressão de gordura, nós temos a evidenciação do líquido. No recesso anterior do espaço articular superior, já que o disco está aqui, e no recesso anterior do espaço articular inferior. Aqui é o recesso posterior do espaço articular inferior. Perfeito? Já que a cápsula se insere na fissura petrotimpânica superiormente e posteriormente. Perfeito? Ótimo. A fissura está mais ou menos por aqui. Aqui também líquido inflamatório no espaço articular, só que aqui tem bem mais líquido, aqui é uma sequência STIR, com certeza, tem bem mais líquido do que aqui. Isso tem relação com o quadro degenerativo? Não. Você pode ter as estruturas bem conservadas, bem conformadas, as estruturas ósseas, e, de repente, ter um monte de líquido nos espaços articulares, que aconteceu por algum motivo, em princípio não dá para determinar. Então, percebam, aqui eu tenho disco articular, aqui eu tenho líquido no espaço articular superior, líquido no espaço articular superior e líquido no espaço articular inferior em grande quantidade. Às vezes, a queixa do paciente é que não abre a boca e, quando a gente faz o exame, a cavidade articular está
completamente tomada por líquido, tanto em cima quanto embaixo, e isso causa uma certa limitação. Quando o caso é esse aqui, de muito líquido no espaço articular superior, às vezes o côndilo não encaixa. Às vezes não. Quando acontece, o côndilo não encaixa na fossa mandibular. Então, você fica com o côndilo posicionado mais abaixo em função da presença do líquido no espaço articular superior. Perfuração do disco ou perfuração do ligamento posterior. Não é um diagnóstico direto e, naturalmente, não é visto em tomografia. Tá? Normalmente, a gente percebe uma solução de continuidade, aqui seria o caso de perfuração do ligamento posterior, já que o disco está nessa posição. Tá? O disco está aqui e aqui eu vejo solução de continuidade que se repete num outro corte dessa sequência de cortes, né? Normalmente eu faço 10 cortes sagitais. Perfeito? Então, em dois cortes eu vejo solução de continuidade. E uma coisa me ajuda a arriscar que isso aqui é uma perfuração, é que o líquido articular que existe nesse caso passa de um espaço para o outro. Eu tenho líquido efusão articular, melhor dizendo, no espaço articular superior e no espaço articular inferior necessariamente, porque eu tenho uma fresta, uma janela, nesse caso, no ligamento posterior do disco articular. Perfeito? Olha só, isso aqui é mais difícil da gente detectar, que é a perfuração do próprio disco, né? E sempre auxiliados, né, pelo líquido ou pela efusão articular, pelo líquido inflamatório nos espaços articulares. Percebam que aqui eu já vejo que está tudo preenchido por líquido, aqui na sequência T2 o líquido fica bem evidente. Perfeito. E eu tenho aqui uma banda anterior que está muito distante da banda posterior. Né? Nos dois casos, eu percebo uma banda posterior lançada para trás e a banda anterior lançada também para frente, o que deixa um disco que supostamente teria um comprimento muito grande. Acho que não é o caso. Acho que esse disco está perfurado. Né? E isso acontece naturalmente em casos de osteoartrite primária. Por quê? Porque na osteoartrite primária nós temos o comprometimento das estruturas ósseas, mas o disco está em posição. Né? Então, é mais razoável que a gente espere perfuração do disco diante de um quadro de osteoartrite primária. Bom, osteoartrite é o que nós temos para todo dia, perfeito? É a condição degenerativa mais comum de todas as articulações, né? Própria do envelhecimento, no caso de osteoartrite primária, e se temos algum fator predisponente, como é o caso do deslocamento de disco, nós também nos deparamos com quadros secundários de osteoartrite, característica de pacientes de menos idade. Perfeito? E o que mais, não nos aprofundando muito, mas mostrando mais alguma coisa para vocês. O que mais a gente pode encontrar na articulação temporomandibular? Condromatose sinovial. Para alguns é uma verdadeira neoplasia. Para outros, é uma condição proliferativa não neoplásica. Eu fico com esse grupo. Tá? E essa condromatose sinovial se caracteriza por metaplasia da sinóvia. Se vocês se lembram, a sinóvia, através das suas células A e B, produzem os componentes do líquido sinovial. O líquido do líquido sinovial, para ser redundante, vem do plasma sanguíneo. Correto? Essas células são programadas para isto, para esta finalidade, produzir os componentes do líquido sinovial. Por metaplasia, troca de informação, né, ou deturpação da informação, essas células
passam a produzir corpos mineralizados e lançá-los no espaço articular, de modo que nós temos no quadro de condromatose sinovial vários e vários corpos livres no espaço articular. Podem ser detectados ainda na sinóvia, antes de serem lançados, mas podem ser detectados também já no espaço articular, depois de serem lançados por exocitose, se não estou errado no nome, para o espaço articular. Perfeito? Mais comum nos homens, né? E é isso. Olha, se é osso, tomografia é uma coisa soberba, tá? Então, eu tenho aqui a cápsula articular, né? Com aumento de volume, naturalmente, porque ela é muito fina, não há nem como você fazer dissecação de cápsula, é por isso que nós não temos imagens anatômicas da cápsula articular. Ela está aumentada de volume, né? E cheia de pontos brancos no seu interior. Olha essa massa, esse aglomerado de corpos mineralizados na imagem 3D. Vejam quanta massa mineralizada a sinóvia produziu, né? Isso é o que caracteriza a condromatose sinovial e que, naturalmente, em função de tantos corpos livres, compromete a função articular. Ok? Ótimo. Vamos ver. Olha na panorâmica, de repente vocês podem se deparar com esse quadro, né? Umas formações em meia-lua, né? Em volta do côndilo mandibular, são corpos mineralizados, corpos condroides mineralizados e, portanto, tem expressão radiográfica, tá? Então, olha aqui em volta do côndilo e a gente percebe melhor, inclusive, naturalmente, que sim, na boca aberta, né? Percebe-se que nós temos uma massa mineralizada tanto antes quanto a posterior do côndilo mandibular. Obviamente que aqui nós já temos uma coalescência desses corpos, né, formando essa massa maior. Perfeito? Aqui e aqui. Ok? Esse exame, esse caso, é da professora Fernanda Fonseca, da PUC de Minas Gerais. Na ressonância, não é muito fácil você diagnosticar essa condição, não. Tá? Então, são corpos condroides, corpos mineralizados, portanto, apresentam hipossinal, e não é fácil você visualizar, não, você fazer esse diagnóstico na ressonância, porque a imagem não é tão elucidativa a ponto de você afirmar. Mas, quando nós temos aqui líquido no espaço articular, o disco está aqui, deslocado para frente, tá? Quando nós temos líquido no espaço articular, fusão articular, eu acabo por destacar os pontinhos pretos correspondentes aos corpos livres. Perfeito? E aí fica mais razoável afirmar. Esse é um caso do professor João Frank, lá da faculdade. O grande problema, o grande risco da condromatose sinovial é parecer muito com condrossarcoma. Eu vi recentemente num livro de tomografia e ressonância uma imagem de um condrossarcoma que, se me perguntassem o que era, eu diria que era condromatose sinovial. Tá? Então, há que se tomar cuidado sempre e chamar a atenção dessa possibilidade quando o diagnóstico for de condromatose sinovial, mesmo porque nós podemos ter erosões ósseas severas, inclusive com exposição da fossa craniana média, que está aqui acima da fossa mandibular, acima da cavidade glenoide. Aqui acima nós já temos a fossa craniana média, tá? Então é preciso ter cuidado quando se deparar com essa patologia. Em termos de neoplasia, também mostrando só o mais básico para vocês, e o mais comum,
A neoplasia mais comum da articulação temporomandibular é o osteocondroma. Perfeito? Porque nós temos, de fato, condrócitos na ATM. No côndilo, nós temos condrócitos. Não temos cobertura cartilaginosa. A cobertura é fibrosa, mas efetivamente é um centro de crescimento endocondral. Então, necessariamente, nós temos condrócitos. Perfeito? Então, não é um neoplasma comum dos ossos gnáticos, muito mais frequente nos ossos longos, e, eventualmente, aparece nos ossos gnáticos. Quando aparece, aparece no côndilo, né, e no processo coronoide. Correto? No esqueleto facial e, particularmente, na mandíbula, aparece no côndilo, é o mais comum dos neoplasmas benignos da ATM, e aparece também no processo coronoide. E aparece esporádica e raramente na fossa mandibular, tá? Não fiz essa referência por escrito, mas estou fazendo verbalmente. Pacientes de meia idade, né? Nesse caso, o sexo feminino é mais afetado. E na TC se manifesta e se apresenta como um crescimento ósseo exofítico, que pode ser lobulado, mas internamente, né, apresentam um padrão córtico-medular, né? Às vezes mais corticalizado, às vezes com aspecto mais medular. Olha aí um caso de um paciente do sexo masculino, 38 anos, com essa massa no côndilo do lado esquerdo. Olha o côndilo direito para comparação e olha o côndilo esquerdo. É uma massa lobulada, né? Esses lóbulos não estão flutuando, estão presos à massa maior nas imagens axiais. Vejam que o padrão nesses cortes é basicamente cortical, mas se vê aspecto medular aqui, aqui e repetindo aqui. Perfeito? Numa vista lateral, percebam que o côndilo, com essa formação anômala, anormal, patológica, não encaixa, não tem como encaixar na cavidade articular. Perfeito? Vários cortes da ATM. Esse padrão pediculado não é o mais comum, tá? Mas vejam o aspecto ora cortical, prevalecendo o aspecto cortical, e ora prevalecendo pelo menos boa parte do côndilo, mostrando um aspecto medular. Perfeito? O contorno irregular pode ser mais regular, não tem problema, mas essa massa pediculada, ela não é o padrão mais frequente, tá? Isso aqui são cortes coronais, naturalmente, e aqui eu peguei só as massas pediculadas, independente do côndilo, que começa a aparecer nessa imagem. Perfeito? Olha o tamanho da lesão na imagem 3D, olha as massas pediculadas aqui no contorno posterior do côndilo. No contorno anterior você tem uma formação, uma projeção mais regular, uma neoformação, mas percebam a repercussão oclusal dessa lesão. Já que o côndilo está deslocado para baixo, naturalmente, para baixo e para frente, nós temos uma classe 3 produzida pela lesão. E pode ter, inclusive, mordida aberta. Não foi o caso, não. Tá? E a queixa do paciente era exatamente essa, que o queixo estava crescendo, estava indo para frente, mas a causa estava cá, no côndilo do lado esquerdo. Osteocondroma é o mais comum. E qual é o diagnóstico anatomopatológico do osteocondroma? Um osso, uma neoformação óssea com cobertura cartilaginosa. Osteocondroma pressupõe cobertura cartilaginosa. E se não tiver a cobertura cartilaginosa? Você chama simplesmente de osteoma. Esse sim, embora não seja mais frequente do que o osteocondroma, no caso do acometimento do côndilo,
É uma lesão própria, característica do esqueleto crâniofacial. Perfeito? Pacientes também da terceira à quinta década, acometimento, sexo masculino, e é uma lesão que acontece muito comumente nos seios frontais. Vez por outra, a gente detecta osteomas nos seios frontais, nas células etimoidais, excepcionalmente a gente pega no seio maxilar e, particularmente, no seio esfenoidal, eu nunca vi. Na mandíbula, ele é mais comum, mas não no côndilo. No côndilo é o osteocondroma. Onde é que aparece o osteoma da mandíbula? Na região de ângulo mandibular, naquela região posterior para ramo ascendente. Ok? Olha só, olha o tamanho. O padrão imaginológico é o mesmo. Padrão córtico medular, nesse caso, o padrão medular está, me parece, prevalecendo em relação ao padrão cortical, mas um padrão córtico medular. Nesse caso, um crescimento regular, uma massa bastante volumosa, remodelando o osso esfenoidal e também o osso maxilar. Aqui seria a parede posterior do seio maxilar. Veja como já está remodelada, comparando com o lado oposto. Perfeito? Esse é um caso do professor Sérgio, de São José dos Campos, né? Professor Sérgio Lúcio. Ok? Isso não é uma panorâmica, tá? É a panorâmica tomográfica. Eu ia dizer, e acabei me passando, que a queixa, apesar do tamanho dessa lesão, a queixa da paciente não era aumento de volume. Era um desvio da mandíbula para o lado direito quando ela abria a boca. E por que não era aumento de volume? Porque a lesão se projetou para frente e para dentro, para a medial. Perfeito? De sorte que não provocava, não causava nenhum abaulamento na região. Percebam aqui a remodelação do osso esfenoide nessa vista coronal. Ok? E aqui nessa vista axial, a remodelação do seio maxilar, da parede posterior e das lâminas do processo pterigóide, da lâmina lateral, melhor dizendo. Tá? Então, aqui eu tenho a lâmina lateral, a lâmina medial. Aqui, a lâmina lateral, tá? Se não reabsorvida, está remodelada. E, aproveitando essa imagem, olha, quem sai da superfície externa dessa lâmina lateral é o pterigóide lateral. E quem sai da superfície interna dessa lâmina lateral é o pterigóide medial. Perfeito? Então, meninos, ficamos por aqui. Eu acho que já foi muito assunto, porque o objetivo era, inclusive, os alunos da graduação, mas eu não daria diferente, não. Como eu disse para vocês, eu gosto sempre de começar a TM, qualquer que seja a plateia, do princípio. É sempre mais fácil compreender o que vem pela frente. Ok? Nossa, quanta gente. Vamos ver se tem alguma dúvida, né? A gente sempre abre esse momento final para... Pois é, ninguém interrompeu, que coisa podia. Pois é, ninguém interrompeu, ninguém escreveu aqui no chat. Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade, por gentileza. Vamos ver aí. Agora que eu estou vendo que está atualizando bastante aqui o chat. Que não estava aparecendo para mim. Vamos ver. Mas é tudo de agora mesmo. Fazer um resumo aqui, viu, professor? Para a gente... Não. Muitos parabéns, né? Muitos elogios. Aulas incríveis. Que aula linda de anatomia, professora Mariana Raposa, professora de prótese e reabilitação aqui da UNIT, aqui em Maceió. Também convido todos os alunos da Liga de DTM, que ela tem uma Liga de DTM. Que bom, diga que eu estou à disposição sempre. Certo, professora Mariana. Então, vamos lá. Joana? Uma dúvida nesse... Joana? Sim?
Oi, Márcio Buscati, tudo bem? Oi, Márcio, tudo bom? Prazer tê-lo aqui. Tudo bem? Legal. Primeiro, eu queria parabenizar vocês aí, né, pela apresentação, o Paulo pela aula, e eu queria perguntar uma coisa para o Paulo. Se eu souber responder. Oh, claro, claro que sabe. Paulo, é sobre a adesão do disco. Você teria alguma dica, alguma coisa para observar isso na ressonância? Sim, Márcio, é um diagnóstico indireto também, não é isso? A gente Ah, não é. vê essas bandas de adesão, né, que são bandas fibrosas, que promovem a adesão do disco fundamentalmente ao componente temporal, que é fixo, e ao côndilo é mais difícil, porque o côndilo está sempre em movimento. Então, você ter um tecido mole que não rompa com o movimento é mais difícil. De sorte que o côndilo basicamente se adere, pode também se aderir ao côndilo, mas é raro. Ele basicamente se adere à eminência. Nós temos duas situações: ou ele se adere na posição normal, não temos deslocamento de disco, mas temos adesão, não temos deslocamento, perdão, mas temos adesão, ou ele desloca e adere, o que é o mais comum, né? Tá. Quando ele adere em posição normal, o que se tem é, via de regra, uma hipomobilidade do côndilo, né? Então, você tem um Certo. lado normal, que o côndilo excursiona, e a mandíbula gira para o lado em que o disco está aderido, tá certo? Nesse caso, eu acho que o diagnóstico pode ser tranquilo. O côndilo não mexeu, o disco não saiu, o côndilo não saiu da cavidade articular, o disco não se movimentou com ele, adesão. Essa adesão tem, inclusive, um nomezinho em particular, um nomezinho próprio, que chama ancoragem. Então, aderiu com o disco na posição normal, não tem deslocamento. Abriu a boca, não saiu daquela posição, pode diagnosticar como adesão do disco em posição normal. O mais comum, desloca e, com o tempo, mostra adesão, mostra as bandas fibrosas se manifestam e prendem o disco ao componente temporal. Dica: abriu a boca, vai apresentar hipomobilidade ao paciente. E ele apresenta a hipomobilidade com o disco sem movimento, ou seja, ele abriu a boca, o disco deslocado tende a ser empurrado para frente, até um determinado limite, mas sai do lugar. Se ele abriu a boca e o disco não saiu do lugar e a hipomobilidade dele é mais severa, pode considerar como adesão do disco. Sugere adesão. A gente não pode afirmar que é um diagnóstico indireto. A pouca movimentação do disco no movimento de abertura de boca sugere adesão. Legal. Obrigado, Paulo. Parabéns mais uma vez pela aula. Prazer, meu amigo. Mais alguém tem alguma dúvida? Pode ligar o microfone. Podem ficar à vontade. Aqui nos comentários, professor, só elogios. Inclusive, Vanessa colocou nenhuma dúvida, só reverências. Mas, olha, esse pessoal eu contratei para isso, tá? Essa turma aí já é conhecida, né? Eles são suspeitos, mas são sinceros, viu? Tenho certeza. Tá O Edson bom. está fazendo uma pergunta, já é aluno aqui da UNIT também. Uhum. Professor, existe algum critério para classificar a evolução da osteoartrite? Não, a osteoartrite, na verdade, você diagnostica quando você tem qualquer alteração degenerativa, seja de neoformação, seja de erosão, né? Quando você tem um osteófito, um espessamento cortical, já é uma alteração de defesa, né, diante de um processo que evoluirá muito provavelmente para uma condição mais severa de erosão, pseudocisto subcortical, etc, etc. Corpos livres. Então, o quadro de osteoartrite você pode caracterizar desde a formação do osteófito, que afinal é assim que acontece com a coluna, quando se manifestam os bicos de papagaio, ou com o pé,
quando nós temos o esporão. Tudo isso é osteófito. Caracteriza um quadro degenerativo, ainda não severo, mas já um quadro degenerativo. Muito bem. Ok, Jadson. Mais alguma pergunta? Jadson agradeceu, muito obrigado. Então, acho que por aqui, acho que só. Ninguém falou mais nada, o microfone está à disposição. Professor Paulo, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Né? Sempre uma honra encontrá-lo, sempre uma honra trocar ideias, e mais ainda, sempre a oportunidade, né, de compartilhar esse conhecimento aí com a gente fica muito grato. A nossa Liga de Radiologia tem recebido grandes nomes, todos que passaram lá pela sua casa, o senhor conhece todos eles. Que bom. E hoje a gente está aqui com a sua presença, que é uma honra. Agradecemos imensamente. Muito, muito obrigada. Viu? Pode ter certeza que essa honra foi toda minha. Eu não esperava tanta gente boa, achei que eram só os alunos da graduação, mas quando a gente tem internet não há segredo, né? De sorte que essas companhias maravilhosas que eu pude acompanhar aqui do lado no chat, nossa, agradeço imensamente a todos vocês, é mais uma oportunidade, essas são oportunidades que a gente tem sempre que agradecer, porque o nosso papel é exatamente levar conhecimento, transmitir o máximo possível do que a gente aprendeu ao longo da vida, e é por isso, inclusive, que a gente está condensando isso em livros nesse meu estágio de vida. Então, foi muito bom estar aqui com vocês durante esse tempo. Nós que agradecemos. Tenha uma excelente noite, que bom que o sinal foi bem estável, né? Deu tudo certo. Fora o cachorro que não me obedeceu e latiu, mas não sei se vocês ouviram. Depois ele obedeceu, foi bem rápido, sem problema. Mas live tem isso, né? Live tem isso. Live, se não tiver nenhuma intercorrência, é gravado. Exatamente. É bem aquela história, quem sabe faz ao vivo, né? Então, tudo correu bem. Que bom. Muito obrigada. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite para vocês. Boa noite. Em breve teremos a divulgação da próxima aula, na próxima semana. Fiquem ligados, então, lá no Instagram. Compartilharemos com o senhor também, professor, para nos dar a honra da sua presença aqui como plateia também. Tá bom. Estarei Tchau, na plateia. Boa noite. Tchau. Boa noite.